Boa noite, queridos. Nosso devocional desta noite, continuando a nossa série de estudos sobre o profeta Jonas, né? A oração que ele fez ali no ventre do peixe, as lições que nós podemos tirar então dessa situação. Então vamos ler novamente lá em Jonas, no capítulo 2. Vamos ler os versículos de 1 a 6, ou digo de 1 a 5 hoje. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Amém? Irmãos, nós já vimos, né? Alguns tópicos importantes sobre essa oração que o profeta Jonas fez. Nós vimos que muitas vezes a nossa angústia é que nos leva à presença de Deus. Nós vimos que sempre que nós estamos em angústia, Deus ouve o nosso grito de socorro, como ele ouviu o grito de socorro do profeta Jonas. E a gente viu também que a disciplina de Deus é uma prova do amor que ele tem por nós. E se nós somos disciplinados é porque nós somos filhos. E hoje, uma outra lição que nós podemos tirar desse texto, que está lá no versículo 4, é que a maior tragédia do nosso pecado é nos afastar da presença de Deus. Jonas, ele abre então o seu coração e ele faz uma confissão dolorosa. Ele disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas tentou fugir da presença de Deus e agora então ele percebeu que ele foi lançado da presença do Senhor, lançado para longe da presença do Senhor. E ele então experimentou um pouco daquilo que ele queria, né? Porque ele estava fugindo de Deus. E de repente então Deus se esconde dele e ele se desespera, como se ele caísse em si e tivesse percebido que a maior besteira, a pior coisa que ele tinha feito é ter tentado fugir da presença do Senhor. E é isso que nós devemos entender. Não existe nada mais perigoso do que Deus nos entregar a nós mesmos, do que Deus nos dar aquilo que nós procuramos na loucura da nossa rebeldia. Tem um escritor que se chama Desmond Alexander, que ele diz que após Jonas tentar fugir para Tarsis, saindo da presença de Deus, ele agora vê o caminho do inferno, onde ele está permanentemente isolado de Deus. Às vezes nós insistimos com Deus, nós insistimos em viver a nossa vida de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que queremos. Mas muitas vezes isso é o pior que pode nos acontecer. E muitas vezes o Senhor nos deixa cair nas ciladas, nas armadilhas da vida, para que nós possamos entender que não somos nada longe da presença dele, que dependemos dele e que o lugar aonde nós devemos viver é na presença dele. Então, a gente vê aqui com essa experiência de Jonas que o pedágio mais caro que o pecado cobra é dar ao homem aquilo que ele deseja. O pecado induz o homem a afastar-se de Deus, mas longe de Deus só existem trevas. Jonas percebeu por um momento a tragédia que é ser lançado fora da presença de Deus. Que grande tragédia será para aqueles que serão banidos da face de Deus por toda a eternidade. Você às vezes deixou Deus e foi viver a sua vida da sua maneira, e Deus às vezes está te cobrando um preço por isso, porque o pecado nos engana. Ele finge que o homem pode ser feliz longe de Deus e oferece prazeres que parecem satisfazer o coração do homem, mas que só levam à morte, são caminhos de morte que o pecado nos traz. Então não se afaste do Senhor, não tente viver a sua vontade, a sua vida de acordo com aquilo que você pensa, nem fazer a vontade da carne e do pecado. O pecado, ele é malignicíssimo, é pior do que a pobreza, ele é pior do que a doença, do que a sua
solidão, do que a própria morte. Porque esses males, né, terrenos, embora terríveis, eles podem nos afastar de Deus, mas o pecado afasta o homem de Deus por toda a eternidade, para sempre. E ele então nos lança definitivamente fora da presença de Deus, porque ele impede a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos viver no pecado e ao mesmo tempo em comunhão com Deus. Ou a nossa comunhão com Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da nossa comunhão com Deus. Jonas menciona o quanto ele ansiava poder ver o templo do Senhor novamente. Por quê? Porque ali era o lugar onde ele tinha comunhão com Deus. Ali Deus se manifestava. Ali a glória do Senhor descia. Os pecadores se achegavam para fazer os seus sacrifícios e receber então perdão pelos seus pecados. E Jonas, que tinha tentado fugir da presença de Deus, agora está desesperado por poder voltar a presença de Deus, a oferecer culto, a oferecer sacrifícios ao Senhor. Não desperdice uma oportunidade de voltar para o Senhor. Não desperdice uma oportunidade de viver a sua vida na presença de Deus. E aí vem uma outra lição. Quando nós tentamos fugir da presença de Deus, quando nós tentamos excluir o Senhor Jesus da nossa vida, nós ficamos então encurralados pelas circunstâncias. Jonas queria então fugir de Deus, mas Deus cercou Jonas por todos os lados e ele era agora um prisioneiro do mar, ele não tinha para onde ir, nem como sair e nem o que fazer. É impossível fugir da presença de Deus porque ele é onipresente. O salmista, lá no Salmo 139, pergunta assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não há como fugir da presença do Senhor. Jonas pensou que ele podia ir para um lugar distante, para o fim do mundo, o lugar mais distante conhecido daquela época, que era Tarsis. Depois ele pensou que ele podia se esconder no porão daquele navio, fazendo a viagem como um passageiro, então, incógnito, né, escondido. Depois ele pensou que ele podia acabar com a saga da sua fuga sendo lançado no mar, mas ele percebeu que as águas do mar não seriam sua sepultura, mas as testemunhas da sua fuga. Deus trabalhou em todas as circunstâncias para cercarem Jonas. E aí Jonas diz no versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então as nossas circunstâncias se tornam para nós uma prisão, irmãos, até que nós voltemos para o Senhor em plena obediência. Enquanto nós estamos vivendo longe do Senhor, Deus usa as circunstâncias para nos prenderem, para nos encurralarem, para que nós possamos então perceber que precisamos retornar, voltar para o nosso Deus. A estrada da fuga de Deus está repleta de sinais. Se a gente não lê as placas que Deus coloca no nosso caminho, Deus nos cerca com água, com fogo, com abismo, pelas algas que vão se enrolar na nossa cabeça. Deus move o céu e a terra para nos encurralar. Não haverá porta por onde nós podemos escapar. E isso acontece porque Deus nos ama. Ele nos ama tanto que Ele vai nos tornar prisioneiros das circunstâncias para que essas circunstâncias gritem nos nossos ouvidos sobre o seu amor. Deus não abdica de maneira alguma, irmãos, o direito que tem de nos ter para si. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele deseja que nós estejamos com Ele. Ele deseja que nós estejamos na sua presença. E nós podemos então chegar ao ponto de desistir de Deus, mas Ele nunca desiste de nós. Ele luta pelos seus filhos. E quando seus filhos se afastam voluntariamente dele, Ele usa as circunstâncias para gritarem sobre o seu amor e sobre a necessidade de viver perto do Senhor, de andar na sua presença. Não fuja de Deus. Se você tem se afastado de Deus por algum motivo, se você tem decidido viver a sua vida de acordo com a sua própria vontade, nesta noite, faça
um pacto de reconciliação com o Senhor, porque você não vai ter sucesso na sua vida longe de Deus e você vai acabar caindo nas ciladas do inimigo e você vai acabar com a sua vida complicada por não fazer a vontade de Deus. Volte para o Senhor, faça a vontade dele, entregue a sua vida para ele e diga ao Senhor que você deseja retornar como um filho que gastou todos os seus bens, que não tem nada para oferecer, mas que sabe que o Pai te ama e Deus te ama e Ele está te esperando nessa noite. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que abençoe aqueles filhos que precisam retornar à casa do Senhor. A irmã Maria de Fátima está pedindo que nós oremos pela Alexandrina, sua filha. Ela está com alguns problemas. Vamos entregar também nas mãos do Senhor a vida da Alexandrina, do seu filho, do seu esposo, da sua família. Vamos orar nesse instante. Deus de graça e de misericórdia, o Senhor que nos ama, o Senhor que usa as circunstâncias para gritar, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor deseja que nós estejamos na tua presença. Nessa noite nós queremos nos colocar diante do Senhor para clamar por misericórdia. Misericórdia para aqueles, ó Deus, que te conheceram. Aqueles, ó Deus, que te serviram e hoje estão longe do Senhor. Ó Deus, filhos rebeldes que decidiram viver a sua vida no pecado, a sua vida, ó Deus, distante do Senhor. E que hoje, ó Deus, estão com as suas vidas, ó Deus, um tanto quanto balançadas, porque estão vivendo não de acordo com a tua vontade. Nós te clamamos por eles nessa noite. Nós te clamamos por aqueles que precisam fazer um pacto novamente com o Senhor e se reconciliar. Que nessa noite o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa manifestar a tua glória e a tua presença. Senhor Deus, abençoa, ó Deus, cada família que está distante do Senhor. Ó Deus, aquelas que conhecem a tua palavra e que têm perdido a oportunidade de andar nos teus caminhos. Tem misericórdia de cada um. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, pelos filhos dos nossos irmãos. Ó Deus, nós te pedimos pelo Bira, nós te pedimos pelas filhas da irmã Maria de Fátima, em especial pela Alexandrina e sua família, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Nós te pedimos também pelos esposos das nossas irmãs, nós te pedimos, ó Deus, por todos aqueles que já te conheceram um dia e que hoje estão distantes do Senhor. Ó Deus, nesse instante também eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor traga graça sobre as famílias. Tantas famílias têm enfrentado problemas de relacionamento nesses dias. O inimigo está furioso e ele tenta destruir os lares. Senhor Deus, tem misericórdia das famílias e abençoa cada uma. Ó Deus, coloca a tua mão de poder sobre cada família, sobre cada esposo, cada esposa. Ó Deus, restaura os casamentos, sobre cada pai, dá sabedoria para cada mãe na educação dos seus filhos. Também queremos te pedir por aquelas famílias que têm enfrentado problemas financeiros. Ó Deus, que o Senhor esteja abrindo as portas do sustento nesses dias de dificuldade. Te pedimos também pelos enfermos. Senhor Deus, existem no nosso meio tantas pessoas lutando contra o Covid ou contra outras doenças. Minha avó, o irmão Feliciano, a Regina. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. Toca com a tua mão de poder. Restaura, ó Deus, os corações e tem misericórdia. Também quero te pedir, ó Deus, nessa noite, pelos enlutados. Abençoa a família da irmã Wélcia. Abençoa cada pessoa que nessa noite chora a perda de um ente querido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós temos visto, ó Deus, tantas pessoas tão tristes pela partida dos seus entes queridos, mas traz consolo, ó Deus, o teu Santo Espírito. Ó Deus, te pedimos pelo dia de amanhã, que o Senhor nos conduza à tua casa, à tua presença. Te pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida de todos que estarão ali cultuando o Senhor, para que o nosso culto seja um momento de gratidão, seja um louvor sincero ao Senhor. Senhor Deus, te adoramos, porque o Senhor é bom em todo tempo, porque o Senhor é justo, é perfeito, é santo, e até as dificuldades que nós passamos são prova do quanto o Senhor nos ama. E nessa noite também queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa, ó Deus, a nossa rebeldia para com o Senhor e tem misericórdia de nós. Nós oramos de todo o nosso coração em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amanhã, domingo, nós temos culto às 9 horas e às 19 horas. Participe conosco. Se você não puder ir presencialmente, você pode assistir pelo YouTube e pelo Facebook. Que o Senhor te abençoe, guarde a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã.